com autorização de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante Jorge Manuel Nobre de Sousa, o Presidente da Academia de Marinha, Vice-Almirante José Manuel Silva Carreira, declara aberta a sessão solene relativa ao novo ano académico 2025. Vai proceder-se à entrega do Prémio Academia de Marinha 2024. O Prémio Academia de Marinha foi instituído pela Portaria número 237/2020, de 9 de outubro, do Ministro da Defesa Nacional, e destina-se a incentivar e a dinamizar a pesquisa e investigação científica no âmbito das atividades marítimas portuguesas e das artes, letras e ciências, no que diga respeito ao mar e às atividades marítimas, e, em particular, à história da marinha e da ciência náutica e cartografia portuguesas. Em 2024, o prémio foi atribuído à obra História da Marinha Portuguesa, Navios, Marinheiros e Arte de Navegar, 1824-1974, de que foram coordenadores e coautores os académicos Fernando David e Silva, João Moreira Freire e António Costa Canas. Vão ser entregues os diplomas correspondentes ao Prémio Academia de Marinha 2024. Académico Fernando David e Silva. Académico João Moreira Freire. Académico António Costa Canas. Vai usar da palavra o Presidente da Academia de Marinha, Vice-Almirante José Manuel Silva Carreira. Sr. Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, saúde Vossa Excelência, dando-lhe as boas-vindas neste momento em que assinalamos a sua primeira visita à Academia de Marinha, no exercício dos altos cargos em que foi investido. Esperamos que nos visite com frequência, na certeza que será sempre bem-vindo. A Academia de Marinha é uma instituição sem paralelo nas Forças Armadas Portuguesas, cuja missão consiste na promoção e divulgação de conhecimentos relacionados com a história, as ciências, as letras e as artes e tudo mais que diga respeito ao mar, temáticas que afinal são da própria essência da Marinha. Mas não menos importante é constituir um elo de ligação entre o mundo militar e o mundo civil, ligação estruturada em torno da ciência e da cultura ligadas ao mar. Promovem-se assim as relações de solidariedade entre aqueles dois mundos, o militar e o civil, que se encontram à luz de altos valores, promovendo o bem comum
e contribuindo para a afirmação de Portugal nos domínios ligados ao mar, afinal do nosso destino comum. Estou certo, reconhecendo Vossa Excelência a valia da Academia de Marinha como decola do seu discurso de apresentação à Marinha, encontrará, no meio das múltiplas e exigentes solicitações inerentes ao comando da Marinha, tempo e ânimo para olhar para a nossa Academia e por se desvelarem de proporcionar o seu imprescindível apoio. Senhores Presidentes das Academias Nacionais e outros organismos culturais nossos parceiros, senhores almirantes, senhores académicos, senhores convidados, a todos cumprimento e dou as boas-vindas. Antes de prosseguir, permitam-me que felicite os senhores contra-almirante Fernando David e Silva, professor doutor João Moreira Freire e capitão de mar e guerra António Costa Canas pelo Prémio Academia de Marinha que acabaram de receber e principalmente pela excelência da obra História da Marinha Portuguesa, Navios, Marinheiros e Artes de Navegar, 1824-1974, que coordenaram e que conta, para além dos capítulos por si assinados, textos de autoria de Jorge Moreira da Silva, Adelino Rodrigues da Costa, Hugo Batista Cabral, Óscar Figueiras Mota, Luís Miguel Correia, Álvaro Garrido, António Peters, José António Teixeira de Aguilar e Miguel Bessa Pacheco. É uma obra com mais de 800 páginas, onde se estuda sistemática e detalhadamente um período particularmente complexo da Marinha Portuguesa, compreendido entre a implantação do liberalismo em Portugal e a Revolução Militar do 25 de abril de 1974. Com notável qualidade científica, a informação contida nesta obra é de grande profundidade, fazendo dela um extraordinário repositório de informação que a torna uma referência para o futuro e que muito vai contribuir para o reconhecimento e prestígio da coleção em que se integra a história da Marinha Portuguesa. Os meus parabéns a todos os coordenadores e autores. Esta sessão marca de forma solene o início dos trabalhos académicos relativos ao ano 2025. É o início da viagem, mas aprendemos aqui recentemente que tão mais importante que chegar ao destino é a viagem em si mesma e o que nos pode proporcionar visitar novos portos e enseadas, espraiar a vista por novas paisagens e recolher preciosidades que no fim da viagem nos tornam mais ricos, neste caso em conhecimento. Para o viajante experimentado, há a oportunidade de revisitar lugares já conhecidos e se espantar com as mudanças ocorridas durante a última visita e desfrutar desse espanto, privilégio exclusivo da natureza humana. Para este Conselho Académico, esta é também uma viagem de instrução, como aquela quando alunos da Escola Naval fazíamos no navio Escola Sagres, quando embarcávamos apetrechados com todo o conhecimento teórico e somos confrontados com a realidade de bordo. Aprendemos então a navegar no mar, a manobrar o navio e por vezes com ventos contrários e mares desencontrados. Mas quando chegamos no fim da viagem, estamos felizes, confiantes e mais desembaraçados. Nesta nossa viagem, os tempos são como os da leitura de um livro, que no virar de uma página nos transportam a sítios exóticos, nos confrontam com um drama humano, nos envolvem numa intriga política, nos arrastam para uma maravilhosa aventura ou nos convidam à reflexão. É isso que nos vem trazer a nossa conferencista, a quem, desde já, agradeço a pronta disponibilidade para aceitar o nosso convite e a amabilidade que tem em trazer-nos aqui o brilho do seu pensamento. A senhora professora doutora Maria Regina Monjardim da Costa Flor e Almeida é presidente da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, presidente do Conselho de Fundadores do Instituto Dom João de Castro, vice-presidente da Comissão dos Assuntos Europeus da Sociedade de Geografia, diplomata com longa e diversificada carreira internacional, docente universitária e investigadora do Instituto do Oriente, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. O seu percurso académico passa pela História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pelas Relações Internacionais no Instituto de Ciências Superiores, Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e pelo Instituto Diplomático. Em 2012, integrou a Comissão para a Revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. A sua importante e vasta obra publicada é bem significativa da multiplicidade dos temas objeto dos seus estudos, entre os quais destaco a diplomacia, Portugal e a identidade nacional, a CPLP, a China, as relações
Portugal-China e as fronteiras. As fronteiras, que é uma realidade tão importante como inquietante e que sempre nos interpela. As fronteiras políticas, como a nossa, com quase 800 anos e que em escassas décadas do nosso tempo se tornaram meros apontamentos administrativos no âmbito da União Europeia. As fronteiras, cuja violação por guerra injusta e de agressão abala os alicerces da ordem internacional, por mais de meio século garantiu a paz e a prosperidade no mundo. As fronteiras físicas, condição da geografia humana. As fronteiras culturais, esquinas de tantos desencontros. As fronteiras religiosas, ponto de encontro de tantos fanatismos. As fronteiras da ciência, cujo alargamento estimula o engenho humano e é fonte de progresso. As fronteiras da alma. A nossa convidada vai nos falar sobre a fronteira marítima de Portugal. Tema que se enquadra na perfeição nos propósitos da Academia de Marinha. É um tema de enorme importância ao não se prender-se com o mar português, essa janela de oportunidade que nos cabe, enquanto país, aproveitar. As nossas escolhas, enquanto sociedade política, marcarão para o bem ou para o mal o nosso destino comum a realizar-se na história. Senhora Professora, aguardamos com expectativa a sua comunicação. Muito obrigado. Vai dar-se início à conferência de abertura com o título Sobre a Fronteira Marítima de Portugal, proferida pela Sra. Professora Doutora Maria Regina de Monjardim Flor e Almeida. Sr. Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, Sr. Presidente da Academia de Marinha, Srs. Almirantes, Srs. Oficiais, ilustres académicos, digníssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras são de homenagem ao Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada pela sua recente nomeação e tomada de posse, a quem saúdo e reitero os meus votos das maiores felicidades no exercício do seu mandato ao serviço de Portugal e da Marinha Portuguesa. Saúdo também o Sr. Presidente da Academia de Marinha, a quem também renovo os meus parabéns e os votos de maiores felicidades à frente dos destinos desta tão prestigiada Academia. Cumpre-me agradecer o convite do Sr. Almirante Silva Carreira para participar nesta cerimónia de abertura do novo ano académico, enquanto Presidente da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, instituição homóloga que procura divulgar o património cultural português e estreitar laços de amizade com o mundo de língua portuguesa e mais além. É uma honra que muito prezo. O tema de que vou falar foi de livre escolha, uma enorme responsabilidade. De maneira que não poderia, nesta casa e nesta sessão, afastar-me dos assuntos do mar. E entrei por uma navegação à vista, de certa forma especulativa, e resolvi tratar a fronteira marítima portuguesa, tentando caracterizá-la nos seus significados e competências, desde a fundação de Portugal até aos nossos dias. Espero a vossa absolvição no final. Portugal só pode ser compreendido pelo mar. Pensar o mar
conduz-nos aos primórdios da nacionalidade, à concretização da independência de Portugal, à definição do território nacional, à edificação do Estado, à construção da nação, à sua afirmação externa e à sobrevivência do Estado-nação, passados que foram quase 9 séculos da sua fundação. É o mar que garante a legitimidade soberana de Portugal e o seu reconhecimento internacional como país livre e independente, necessário aos equilíbrios políticos da Península Ibérica, da Europa e da área transatlântica. Necessário também à segurança em navegação e do comércio marítimo, bem como à difusão, preservação e defesa dos valores da civilização ocidental. É no mar que se concretiza a expansão transcontinental de Portugal e em que se firma a influência cultural, religiosa, linguística, social, económica e política em redor do mundo. É também no mar que encontramos um dos principais sustentáculos da defesa e segurança do país, da segurança e defesa dos nossos aliados. E é no mar que podemos descortinar uma miríade de oportunidades em múltiplos setores, que vão da economia à política e ao lazer, da ciência à medicina e à tecnologia. Portugal nasceu em terra pequena, pouco produtiva e pobre, mas cobiçada. E fez-se no mar a que cedo se adaptou para impedir os avanços mouros, para completar, homogeneizar e dar coerência ao território nacional, para criar um imaginário coletivo, para desenvolver a sua economia, para recrutar auxílio externo e opor-se a Castela, à época, a potência continental dominante. O mar e a marinha acompanharam a formação de Portugal desde sempre. Primeiro como condado, quando se separou da Galiza. A seguir, como reino, quando foi reconhecido pelo Papa. Depois, como Estado, quando se apropriou do território e se dotou de um poder político e hierárquico centralizado, de regras jurídico-administrativas e de fronteiras fixas, reconhecidas e facilmente identificáveis. Mais tarde, como nação, quando conseguiu reunir a população dispersa e diversa sob os mesmos atributos de governação, quando lhe deu uma só língua e os mesmos costumes, quando lhe incutiu sentimentos de pertença e quando a impeliu virar costas à vizinhança castelhana e a direcionar-se para o mar, para o seu sustento, para a defesa do país e para a descoberta de novos mundos e novas culturas. Inicialmente, sem grandes conceptualizações sobre o espaço territorial, Portugal adotou as principais linhas de água como limites territoriais face a Leão e Castela e olhou o mar, que tomou como seu, enquanto provedor de riquezas e de auxílio externo contra os seus inimigos árabes e castelhanos. Nascido da Reconquista, o Reino de Portugal encarou o mar como fronteira natural, um dado adquirido da geografia, que, por ser rota de passagem dos cruzados, ganhou o duplo significado de fronteira da cristandade e de defesa contra os infiéis. Sabe-se que os cruzados, vindos da Europa do Norte, em direção à Terra Santa, faziam parte desse trajeto por mar, conferindo-lhe assim essa condição de fronteira marítima da cristandade. A participação dos cruzados na tomada de Lisboa em auxílio de Dom Afonso Henriques assinala a importância do mar na construção de Portugal, mas também a condição da sua orla marítima como fronteira de defesa. Este mar imenso, que a Ocidente delimita o território nacional de norte a sul e sudeste, foi entendida desde sempre como uma barreira limite bem definida e perpétua e como a única fronteira não negociada que a geografia e a progressiva centralidade política conferiam a Portugal para se afirmar na Península Ibérica e na Europa, perante Roma e perante o mundo árabe muçulmano. De costas para Castela, mas frente ao mar aberto, Portugal dotou-se dos instrumentos políticos necessários à criação e desenvolvimento de um imaginário próprio que lhe permitiu definir-se internamente e afirmar-se externamente e que deu ao país e ao seu corpo dinástico um estatuto de perenidade. A fronteira marítima, de que os monarcas portugueses cedo se apropriaram, adquiriu o estatuto físico,
político, estratégico, jurídico, religioso e espiritual que encerrava um imaginário e uma conceptualização, porventura ainda não estruturada, da nacionalidade portuguesa e do Estado. Envolvidos no movimento religioso, político e militar da Reconquista, mas em oposição à supremacia dos reinos peninsulares vizinhos, os monarcas da primeira dinastia empenharam-se em aumentar e defender o território de Portugal, do Rio Minho ao Algarve, expulsando a presença moçárabe, confrontando a pressão absorcionista castelhano-leonesa e definindo e estabilizando o espaço territorial sob seu domínio a partir de fronteiras geográficas, todas elas líquidas, em que só o Atlântico era mais dificilmente franqueável. Em contexto de confrontação militar, era imperativo do monarca português estabelecer limites territoriais destinados a defender e definir o território nacional e a estabilizar e homogeneizar o espaço territorial em que era exercido o poder político do rei. Apoiando-se na geografia, estes limites territoriais funcionavam como barreiras defensivas intemporais em que apenas os limites terrestres tinham que ser reconhecidos pelas partes. Assumido o prolongamento do território do reino para sul, com duas fronteiras físicas naturais, o Rio Minho, a norte, e o Atlântico, a oeste e sudeste, importava estabelecer a leste uma fronteira terrestre física e linear, facilmente identificável, que satisfizesse as seguintes condições. Contribuísse para a construção do mapa mental da geografia do reino e para o estabelecimento da hierarquia do poder político que o governava. Acautelasse a segurança das zonas de poder geograficamente mais frágeis e difusas e barrasse as investidas de Castela. A definição do território nacional e a estabilização do poder político nesse espaço territorial delimitado por fronteiras geográficas do Rio Minho e do Atlântico e pela fixação da fronteira terrestre luso-castelhana eram condição sine qua non para o desenvolvimento das capacidades políticas, militares, económicas, culturais e demográficas do Reino de Portugal. Peço desculpa. Acresce que o aproveitamento integral da fronteira marítima e das suas potencialidades só poderia concretizar-se a partir do momento em que a fronteira terrestre satisfizesse os múltiplos requisitos e se verificasse a total estabilização do território nacional e do seu poder político. Para os monarcas da primeira dinastia, a questão das fronteiras era incontornável, já que revestia a dupla vertente política nacional e internacional. Dependiam delas não apenas a configuração territorial do reino, o exercício do poder político do rei e a estabilidade da sua governação, mas também a própria existência e viabilidade do país como entidade política independente e soberana. Os ideais de independência foram gerados tendo como referência inicial os limites estabelecidos pelas barreiras geográficas líquidas, que delimitavam o pequeno território do Condado portugalense na sua adjacência ao território continental leonês. A delimitação do prolongamento territorial de Portugal para sul, o Algarve, foi igualmente estabelecida com idênticos parâmetros geográficos desta feita no Rio Caia. À exceção da orla marítima atlântica, sem senhorio, que questionasse a sua propriedade, os diferentes troços da fronteira terrestre de Portugal, traçada com auxílio dessas barreiras físicas naturais, eram sempre objeto do reconhecimento e legitimação pelo reino castelhano vizinho, nem sempre fácil, nem sempre pacífico. Para o Portugal medievo, o mar serviu de contraforte geopolítico à fronteira terrestre, mais imprecisa, vulnerável e conflituante, servindo de barreira às investidas dos seus inimigos externos, fossem eles muçulmanos, castelhanos ou simples saqueadores, e de porta de acesso às ajudas externas para a defesa do reino. Para esse Portugal, o Atlântico significava a mais robusta e perene barreira física, difícil de dominar ou disputar, mas capaz de oferecer inúmeros benefícios. Pela contiguidade geográfica e pela sua obrigada intimidade, Portugal via o Atlântico não tanto como uma barreira inexpugnável, mas como um espaço de libertação das tensões territoriais
e uma via de autoafirmação. Poder-se-ia pensar que os dirigentes políticos da época eram desprovidos de pensamento estratégico. Considero que não, já que os acontecimentos históricos fazem parte de um processo em contínuo no tempo, desde os que estiveram na base da fundação de Portugal, aos que se possibilitaram o aumento do território e permitiram a definição das suas fronteiras e projetaram o país para o exterior. Os monarcas da primeira dinastia delinearam uma estratégia e idealizaram um país. Porventura, essa estratégia ainda não estaria sistematizada, mas tanto o resultado das suas ações quanto os seus objetivos foram transmitidos de geração em geração, por forma a que os respectivos projetos políticos tivessem continuidade e fossem atingidos os objetivos traçados. Poderíamos dizer que estes monarcas tinham um ideal de país e que lutaram por esse ideal. A independência do reino frente às Espanhas, a sua autonomia com relação à Igreja de Roma, uma identidade cultural diferenciada, a coesão nacional e a viabilidade do país, conseguida através do desenvolvimento comercial e económico e da sua afirmação internacional. Com eles, vemos nascer a ideia de soberania. As suas decisões não foram casuísticas. Pelo contrário, elas convergiram na concretização desse ideal, conferindo ao país um estatuto de perenidade e uma representação física, mental e política do espaço territorial ocupado, facilmente identificável através das suas fronteiras marítima e terrestre. Portugal foi o primeiro país do mundo com um território definido por fronteiras fixas, parte delas politicamente reconhecidas, com um poder político estabilizado e autónomo e com uma população culturalmente identificável e coesa. Tal como foi concebida, a representação da geografia do território nacional, em forma de retângulo, desenvolvia-se de norte para sul, paralela à faixa atlântica, em oposição à massa continental castelhana agreste. Este território retangular rugoso, delimitado por uma fronteira terrestre imprecisa e negociável, e melhor definido pela sua orla marítima, tem maior comprimento do que profundidade, pelo que a faixa atlântica acabaria por significar o maior, mais preciso e mais estável fator de representação e de identificação do território nacional. Graças à pequena profundidade do território nacional e às migrações internas, a população portuguesa adquiriu facilmente uma identidade marítima. A miscigenação com pescadores algarvios, mais habituados à faina marítima e a aventurarem-se mar adentro, facilitou a aquisição dessa identidade. O mar, esse vasto horizonte líquido, sem senhorios, de potencialidades quase ilimitadas, tornar-se-ia ao longo da história o destino manifesto dos governantes e da população portuguesa, com influência na política, na cultura, na identidade, na economia, na defesa, na segurança e nas relações internacionais. À medida que o Reino de Portugal se ia consolidando territorial e politicamente, tanto no plano da reconquista e do quadro peninsular contra Castela, como a nível interno, a fronteira marítima adquiria novos e mais amplos significados. De fronteira religiosa e de defesa, passava a significar também fronteira de afirmação identitária, fronteira de segurança, fronteira comercial, fronteira de difusão da fé católica, fronteira de expansão universal e fronteira política de projeção de poder. Internamente, a fronteira marítima, além de prover às necessidades da alimentação e do comércio, exercia atração sobre quase todos os estratos da população, com senhores e burgueses a disputarem os proventos vindos do mar. Data de 1220-1223, a primeira legislação do ius naufragii sobre os direitos dos tesouros provenientes dos naufrágios ocorridos na costa portuguesa. A demanda de produtos agrícolas e do luxo pelo norte da Europa seria responsável pelo crescimento do comércio marítimo, com nobres e burgueses a competirem nesse negócio. Externamente, a fronteira marítima tornou Portugal um país de serviço das monarquias do norte da Europa, ao garantir a segurança e da navegação e o comércio marítimo contra o corso e a pilhagem.
Quando Portugal garantiu e consolidou a sua independência relativamente a Castela, estabilizou o seu território e o seu poder político, virou-se para o exterior. Primeiro para Granada, no rescaldo de uma reconquista tardia. Séculos mais tarde, com Dom Sebastião, para o norte da África, o que se revelaria fatal. Seguidamente, para o mar aberto que tinha pela frente. O mar sem fim, que Fernando Pessoa disse ser português. Como bom estratega, Dom Dinis providenciou essa viragem para o mar, com a criação da Marinha, a nomeação do primeiro almirante, o genovês Manuel Peçanha, e a plantação do Pinhal de Leiria. Este pinhal não servia apenas para suster as areias que prejudicavam as culturas. Ele fornecia madeira para a construção dos navios que haviam de sulcar os mares. À época, o Atlântico permitia uma percepção do espaço mais real, contínua, ampla e aglutinadora, do que a percepção abstrata da fronteira terrestre, mais tardia, descontínua, menos definida. Frente ao mar, os portugueses tinham ante si uma fronteira física, concreta, perdurável no tempo, sem interrupções ou objetos de escaramuças pela sua propriedade, que lhes proporcionava segurança em um imaginário comum. Exatamente o contrário da fronteira terrestre, uma linha intermitente, pontuada a espaços por cursos de água, terras áridas ou por castelos e fortalezas, que funcionavam como referências do exercício e organização do poder territorial só politicamente estabelecido. Entre estas duas fronteiras paralelas, a marítima e a terrestre, só a primeira era um fator em que toda a comunidade nacional se revia. A segunda tinha atrás de si todo um rosário de guerras, traições, ameaças e confrontação com o outro, sempre hostil e beligerante. Mar sem dono, que não o rei de Portugal, o Atlântico e o seu fascínio acabaram por atrair os portugueses e abrir novas rotas em direção a outros mares e continentes longínquos para aí se estabelecerem, comerciarem, criarem raízes e darem início àquilo que foi o primeiro ensaio da globalização. A dinâmica comercial europeia, as necessidades portuguesas de ouro e de produtos de luxo para comerciar no norte da Europa e as dificuldades do trânsito comercial na Rota da Seda e no Mediterrâneo, devido à expansão árabe-muçulmana, empurraram Portugal definitivamente para o mar. A expansão marítima de Portugal, na segunda dinastia, conheceu o seu apogeu nos reinados de Dom João I, de Dom Duarte, do príncipe regente Dom Pedro, de Dom João II e de Dom Manuel I. A estratégia marítima de pendor universal de Dom João II deu início à Era Gâmica, tal como foi apelidada pelo historiador britânico Arnold Toynbee. Confrontada com a ambição dos reis católicos, esta estratégia culminou na divisão do mundo em dois hemisférios repartidos entre Portugal e Espanha. Seguiu-se de Dom Manuel I, que, graças ao seu talento político e governativo, consolidou o domínio português no Oriente, promoveu a descoberta do Brasil e ergueu o primeiro império do comércio mundial. Apesar das crescentes dificuldades económicas, Dom João III deu continuidade a esse projeto com o povoamento do Brasil e o fortalecimento do poder marítimo dos portugueses no Índico e no Pacífico. As políticas imperiais dos portuguesas sobre os novos espaços marítimos e terrestres conquistados desfizeram-se de mitos, lendas que ocupavam os mares de monstros e fenómenos inexplicáveis, abrindo caminho para a expansão mundial do cristianismo. A expansão marítima de Portugal teve como substrato espiritual a difusão do catolicismo nos territórios descobertos da África, Índia, Malásia, Timor, Macau, Japão, China e Brasil, dando assim maior consistência, amplitude e legitimidade à fronteira marítima religiosa. Porém, a procura de objetos preciosos para comerciar conferiu-lhe uma vocação material politicamente dominante. A fronteira marítima já não era apenas natural, geográfica, religiosa ou de defesa. Era essencialmente comercial e estratégica. Ao ser monopolizada e nacionalizada pela coroa, a expansão deu à fronteira marítima os mesmos atributos do Estado. Com as rotas oceânicas, a fronteira marítima de Portugal, fronteira líquida em expansão impulsionada pelo homem, tornou-se uma projeção de poder e de influência geopolítica, ao mesmo tempo que adquiria atributos de exploração, avanço das técnicas e teorias da navegação, demarcação e apropriação territorial,
a par de competências comerciais, económicas, políticas, militares, culturais e religiosas. A nossa fronteira marítima tinha uma natureza global, tendo absorvido extraterritorialmente todos os atributos da soberania e da nacionalidade portuguesas a que nenhum outro poder se opunha e que influenciava as condições de segurança e defesa de outras nações, especialmente as ribeirinhas. Os descobrimentos produziram uma percepção espaciotemporal global baseada numa fronteira natural de alcance ilimitado, que permitiu a Portugal, com o apoio da Cúria Romana, arrogar-se no poder monopolista do Mare Clausum e do Mare Nostrum. Este poder só seria condicionado pelos tratados de Alcáceres de Toledo e de Tordesilhas com o Reino de Espanha, sem impedirem, no entanto, os intercâmbios de produtos materiais e de fatores culturais nacionais e alienígenas, ou de beneficiar o poder político e militar extraterritorial português, extensivo a áreas de influência em quase metade do universo. Com fronteira marítima em movimento e expansão, uma empresa financiada e planeada pela coroa, portanto de âmbito exclusivamente estatal, os espaços de soberania portuguesa alargaram-se e adquiriram traços multiculturais e multiétnicos que se agregavam aos fatores político-estratégicos já incorporados no elemento dos governantes. De natureza geográfica, que definia com precisão grande parte do perfil do território nacional, o mar tornou-se referência de uma especificidade lusa, património cultural da população portuguesa e fator da sua identidade. Uma identidade forjada no medo, no mito, na lenda, na necessidade e nas experiências mais ou menos felizes, mais ou menos trágicas do povo português, recriadas em cada período da história de Portugal com um sentido político próprio. Esta faceta cultural do mar, ou mais precisamente da fronteira marítima portuguesa, tem-se refletido em múltiplas e diferentes manifestações. Desde os primórdios da nacionalidade, o mar tem sido motivo de inspiração artística. Na literatura, por exemplo, encontramos belas obras de trovadores, poetas e prosadores que glosaram o mar, o seu misticismo, a sua beleza, o seu fascínio, a sua generosidade, mas também os seus perigos e a sua impiedade. Íntimo dos portugueses, o mar costeiro provocava sentimentos contraditórios e ambivalentes, a origem de tudo, a fecundidade e a vida, mas também a distância, o desastre e a morte. Com os descobrimentos portugueses, essa ambivalência tornou-se realidade cotidiana, fruto de uma vivência coletiva. O mar que transportava os homens para novos mundos e terras desconhecidas era também aquele que separava famílias e amigos. O mar que trazia especiarias, tecidos, pedras e metais preciosos era também aquele que provocava naufrágios, o desespero e a morte. Luís de Camões, com a sua epopeia Os Lusíadas, e séculos mais tarde, Fernando Pessoa, Sofia de Melbrenner, são os expoentes máximos da literatura portuguesa inspirada nesse fascínio do mar. Foi o mar que nos pôs em contacto com outras civilizações e outras culturas com as quais trocamos produtos, experiências e saberes. Com muitas dessas sociedades, comungamos da mesma circunstância marítima, igualmente fator da respectiva identidade que nos aproxima e que, através da língua portuguesa comum, assinala esse oceano moreno de que falava o professor Adriano Moreira. Foi através do mar que Portugal forjou a sua vocação universalista, profusamente ilustrada na história e aproveitada por muitos governantes até aos nossos dias. Por tudo isto, intitulamo-nos um país de marinheiros, porque é neste mar que nos reconhecemos e que nos reconhecem como comunidade nacional portadora de uma identidade própria diferenciada. É neste mar e nesta fronteira que residem muitos dos fatores geopolíticos e geoeconómicos que fazem de Portugal uma média potência a ter em conta no delinear de políticas internacionais das grandes potências. A fronteira marítima de Portugal reveste múltiplos significados que se foram agregando ao longo dos séculos e um vasto leque de competências que não se restringem ao exercício da soberania nacional, mas convocam países amigos e aliados e dizem respeito ao ecossistema do mundo em que vivemos, o antropoceno. Voltando atrás na história e aos atributos imperiais da fronteira marítima portuguesa, a perda de independência do país
durante o período filipino, repercutiu-se drasticamente nesses mesmos atributos e marcou o declínio do país. A fronteira multioceânica, até então dominada por Portugal, tornou-se alvo das potências inimigas de Espanha. Portugal deixara de ser um país soberano que podia ser atacado militarmente para enfraquecer o poder espanhol. Onde quer que estivesse estabelecida, a fronteira marítima portuguesa foi assimilada à fronteira marítima espanhola, objeto da inimizade e dos ataques das potências do norte da Europa. No século XVII, com a emergência de novas potências navais europeias, o Atlântico readquiriu o estatuto de mare liberum, imposto pela Holanda, abrindo-se de novo à competição comercial, económica, política e naval entre as potências. À luz desta doutrina, Portugal perdia os direitos de descoberta, ocupação, doação pontifícia, conquista e aquisição por prescrição. Apesar destas limitações, a fronteira marítima de Portugal manteve a condição de fronteira comercial, económica e de afirmação política à escala multioceânica por via dos territórios ultramarinos, todos eles marítimos. Em todo o caso, a expansão do comércio marítimo das potências do norte da Europa provocou também o declínio da soberania dos impérios ibéricos sobre os mares. Para cúmulo, a reforma e o cisma na Igreja, ao provocarem a perda da autoridade universal do Papa, tornaram nulas as bulas sobre os direitos dos portugueses nas terras e mares por eles descobertos. Já depois de recuperada a independência, Portugal viu-se alvo da cobiça britânica, que, através da promulgação do Ato de Navegação em 1651, levou à perda do monopólio do comércio com o Brasil a favor da Inglaterra. A partir de então, Portugal começou a ser pressionado também para pôr fim à escravatura e ao tráfico de escravos. Internacionalmente, Portugal perdera a capacidade e o poder político para otorgar à sua fronteira marítima, mesmo alargada, as competências outrora exercidas. Esta espécie de cerco ao poder marítimo e ultramarino português acentuou-se a partir da Conferência de Berlim em 1884-85, com a obrigatoriedade da ocupação efetiva dos territórios ultramarinos, do ultimato inglês, quando os interesses portugueses no hinterland africano colidiram com os britânicos, da Primeira Guerra Mundial, em que Portugal participou para salvaguardar as colónias africanas, das subsequentes conversações de paz, a que Portugal não assistiu, do regime de mandatos instituído pela Sociedade das Nações e do regime de porta aberta estabelecido antes da Segunda Guerra Mundial. Todos estes acontecimentos lesaram os interesses de Portugal nos territórios coloniais, afetando as condições de estabilidade interna e externa da sua fronteira marítima, as suas competências e o seu significado. Embora permanecesse uma fronteira multioceânica, a fronteira marítima portuguesa há muito que deixara de ser uma fronteira em expansão, uma fronteira com exclusividade no comércio marítimo universal ou uma fronteira cultural e politicamente dominante. Também os atributos religiosos da fronteira marítima portuguesa perderam protagonismo e influência, a partir do momento em que diferentes ordens religiosas se estabeleceram nos territórios ultramarinos e passaram a ocupar-se da evangelização das comunidades autóctones, e em que o poder político português se laicizou, no absolutismo, no liberalismo e nas duas repúblicas. Entre a perda do Império do Brasil e dos impérios da Índia e de África, a fronteira multioceânica de Portugal acusou os efeitos da conjuntura política internacional em mudança, da pressão das grandes potências e do acosso dos movimentos de libertação. Politicamente, tornou-se mais frágil e controversa. Estrategicamente, beneficiou da sua geografia, mas viu-se obrigada a delegar parte das suas competências em potências estrangeiras. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial e em clima de Guerra Fria, a inclusão de Portugal na Aliança Atlântica outorgou à fronteira marítima portuguesa a condição de interesse estratégico ocidental. Para além do exercício de soberania, a nossa fronteira marítima tornava-se corresponsável pela segurança e defesa do Ocidente no Atlântico Norte, o que seria reforçado pelo Acordo das Lajes, firmado com os Estados Unidos em 1948. A partir de então, os Estados Unidos mantêm um droit de regard sobre os Açores. A integração de Portugal na ONU traduziu-se numa nova conceptualização da nossa fronteira, em termos de política e do seu funcionamento, por força da natureza e vocação da organização,
do multilateralismo e das obrigações decorrentes do direito internacional marítimo. Numa época em que o crescimento do comércio internacional promovia o agrupamento de países, a inclusão de Portugal na EFTA acentuou o carácter geoestratégico da fronteira marítima portuguesa, mas, ao mesmo tempo, tornava-a interdependente nos domínios do comércio e da economia mundial. As adesões de Portugal à União Europeia e a Schengen introduziram modificações importantes na conceptualização da nossa fronteira marítima como fronteira externa à escala europeia, submetida a políticas e regras jurídicas supranacionais em múltiplas áreas da governação. Apenas em matéria de política externa e segurança comum, a fronteira marítima portuguesa manteve alguma autonomia, não obstante poder ser objeto de negociação intergovernamental. Com acento tónico na cultura e na língua portuguesa, a criação da CPLP respondeu a objetivos internos e externos. Importava reconciliar a sociedade portuguesa com a descolonização, compensar a diluição supranacional da soberania do Estado, fortalecer os vínculos identitários com as antigas colónias, todas elas marítimas, restabelecer a ligação do país ao Atlântico Sul e recuperar, por via do soft power, a condição multioceânica e a vocação universal dominante da fronteira marítima portuguesa. Mesmo depois das independências do Brasil e das colónias portuguesas na Índia, em África e no Extremo Oriente, a fronteira marítima de Portugal nunca mais foi reconduzida à sua dimensão geográfica inicial. A ser aprovado o projeto de expansão da Plataforma Continental Marítima de Portugal em discussão na ONU, significaria, em tese, uma espécie de retorno à fronteira marítima da época dos descobrimentos, mas onde apenas o fator étnico, caracterizado pela sua indefinição, prevalece como elemento fulcral da nossa identidade. Sem perda do exercício de soberania, a fronteira marítima portuguesa foi-se acomodando às derivas europeia, transatlântica e internacional por via da pertença do país às várias instituições internacionais, das suas relações com outros Estados e da globalização, adquirindo novas competências e novos significados sob as regras do multilateralismo e do direito internacional. A fronteira marítima de Portugal já não é só portuguesa, é europeia e universal. Já não é religiosa, é laica. Já não é só do homem branco, é miscigenada. Já não é culturalmente portuguesa, é multicultural. Já não é só dos poderes naval e político, é também da responsabilidade partilhada e da cooperação. Já não é só comercial e económica, é científica, tecnológica e ambiental. Sem prejuízo das competências externas soberanas do país, a fronteira marítima portuguesa já não está submetida apenas à soberania exclusiva do Estado. É interdependente, sem deixar de ser nacional, identitária e objeto do interesse vital do Estado. Não obstante o esbatimento das competências soberanas de Portugal sobre a sua fronteira marítima, devido às regras do direito internacional marítimo, à partilha de responsabilidades com os seus aliados nos quadros multinacionais em que se integra, aos limitados recursos do país e às pressões internacionais das grandes potências, a condição de fronteira histórica multioceânica ainda mantém acuidade, razão pela qual o poder político ou diplomático se arroga no direito de invocar a vocação universal do país. Essa condição da nossa fronteira marítima tem sido determinante no delinear da política externa e do estabelecimento das suas prioridades, onde pontuam o fator histórico-cultural e o multilateralismo. Presentemente, a nossa fronteira marítima funciona como uma plataforma atlântica, privilegiando as ligações entre a Europa, as Américas e a África. Em termos comerciais, e atentas às orientações políticas da União Europeia e dos Estados Unidos, ela posiciona-se como uma alternativa ao eixo do Indo-Pacífico frente ao avanço da China. Como é sabido, o mar reveste múltiplas dimensões: política, económica, social, cultural, jurídica, científica, tecnológica, ambiental, estratégica, de segurança e defesa. A fronteira marítima portuguesa está, pois, adstrita a todas estas dimensões, seja no domínio externo, seja no âmbito interno.
São por isso enormes os riscos e desafios a que está sujeita. Por outro lado, na sua dimensão política, o mar é sinónimo de poder. Dito de outra forma, o mar gera poder, se convenientemente aproveitado. A reboque da dimensão política, temos a dimensão estratégica, ou mais concretamente, a dimensão geoestratégica, o que nos permite reiterar a importância capital da geografia, cujos benefícios são tanto de natureza política interna como externa, com países amigos e aliados a usufruírem também dessa condição. A singular geografia de Portugal, a sua complexão arquipelágica e, consequentemente, a dimensão e localização da sua fronteira marítima são fatores incontornáveis nessa dimensão geoestratégica. No extremo ocidental da Europa, de frente para os Estados Unidos, na desembocadura do Mediterrâneo, na ligação ao Atlântico Sul e proximidade com a África, a fronteira marítima de Portugal revela-se em toda a sua magnificência, mas também na sua enorme exposição, sinónimo de riscos acrescidos. Se bem administrada, a fronteira marítima portuguesa pode bem revestir-se de competências que, não sendo equiparáveis às de épocas passadas, serão certamente cruciais para o bem do país, dos seus aliados e amigos, do mundo e do desenvolvimento sustentável, numa só palavra, do homem. Apesar de todas as limitações, constrangimentos e incertezas, Portugal permanece uma potência geográfica. A sua localização e as condições da sua fronteira marítima, embora de competências mais difusas e partilhadas, mas também mais amplas, dão-lhe essa condição. Em tempos politicamente tão conturbados e violentos como os que vivemos, de alteração da ordem mundial, de competição entre as potências, de acentuação dos desequilíbrios sociais e económicos, de utilização maliciosa das tecnologias, do falhanço da diplomacia e fracasso do sistema onusiano e de aumento dos poderes autocráticos e deslaçamento de alianças, a fronteira marítima portuguesa vê acrescentada a sua importância estratégica, com Portugal a poder ser de novo um país de serviço, quer dentro da sua área geopolítica natural, quer relativamente a outros espaços geográficos onde tem influência. Tendo em conta o atual estado do mundo e estando associada a todas as dimensões que antes referi, a que acrescem e as que advêm da nossa pertença às várias instituições internacionais, a fronteira marítima de Portugal, e particularizando a Marinha Portuguesa, são chamadas a desempenhar tarefas imprescindíveis de apaziguamento e segurança dos mares, de pôr fim às ameaças ambientais e de favorecer o desenvolvimento científico e os avanços tecnológicos, de forma a tornar o mar um real provedor de riqueza e bem-estar em prol da humanidade. Se bem que, no essencial, essas tarefas sejam de âmbito nacional, por via dos princípios da soberania e da subsidiariedade, as demais responsabilidades de âmbito global não são suprimíveis, pelo que a fronteira marítima portuguesa reveste as condições de segurança e defesa, de desenvolvimento económico, científico e tecnológico, de preservação ambiental, de liberdade e justiça, sendo a Marinha chamada a desempenhar tarefas em todas estas vertentes. Malgrado esta caracterização e as responsabilidades que impendem sobre a fronteira marítima portuguesa, a verificação das suas vulnerabilidades e fragilidades repete-se ano após ano. Nas políticas públicas, o mar e as suas potencialidades têm ainda muito para desbravar. A tendencial renacionalização das políticas da União Europeia e as incertezas que pairam sobre a Europa, a NATO, as Nações Unidas e a ordem internacional aumentam a inquietação com que olhamos para a nossa fronteira marítima globalizada, o seu funcionamento e a sua exposição. Devendo ela ser uma prioridade estratégica e eixo central das preocupações do país, nomeadamente em termos de segurança, desenvolvimento e preservação ambiental, resta-nos a convicção de que a Marinha, no seu bem-fazer, conseguirá mitigar muitas das nossas inquietações. Aqui termino. Bem-ajam pela vossa atenção. Muito obrigada. Com autorização de Sua Excelência o Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, o Presidente da Academia de Marinha declara encerrada a sessão solene.